Fala galera, bem-vindos ao canal Multiverso. E aí, tudo bem com você? Eu sou a Cassiana, sou anfitriã e é um prazer ver você por aqui. Bom, saiba que no começo eu não queria muito fazer esse vídeo não, hein? Mas, pra quem estava com saudade do mas, atendendo a inúmeros pedidos, aqui está. Neste vídeo não vamos falar do conflito atual de 2023, nem tecer juízo de valor, mas sim explorar a rixa histórica entre esses povos que se estende há milhares de anos. A treta entre os povos israelense e palestinos não é de hoje. É importante entender que esse conflito que estamos vendo não é de agora, mas sim mais um capítulo de uma disputa antiga enraizada em uma longa história cheia de eventos e significados. Estamos simplesmente falando do conflito mais duradouro do mundo. Vamos começar nossa jornada explorando os antecedentes históricos que moldaram essa região e suas populações ao longo dos séculos. Explorar a história dos conflitos entre Israel e Palestina nos ajuda a entender as raízes complexas dessa disputa. E é bom para você que tá aí emitindo opinião e tomando partido sem nem sonhar com a missa à metade. Pronto, falei. Independente das razões históricas que vocês verão aqui, lembrem-se que o diálogo e a paz são sempre o melhor caminho. Essa região que abriga hoje Israel e Palestina é uma encruzilhada da história. Lar de civilizações antigas e palco de eventos contados nas escrituras. Ela foi habitada por civilizações como os cananeus, hebreus, egípcios e babilônios. Essas terras são de profunda importância religiosa, sendo considerada a terra prometida para as três grandes religiões, judaica, cristã e islâmica. Vamos falar de uma época em que a ciência histórica e arqueológica não conseguem provar com evidências, e aquilo que se sabe se apoia nas escrituras sagradas do judaísmo, cristianismo e islamismo, sendo a Torá, a Bíblia e o Alcorão sucessivamente. E também vamos falar de etapas em que a ciência histórica fala com bastante propriedade, com registros escritos. E então vamos fazer uma mistureba de tudo para ver no que dá. De acordo com as escrituras, o povo judeu é descendente de Abraão. Mas veja que Abraão não é o patriarca só dos judeus, mas também dos cristãos e islâmicos. Abraão morava na Mesopotâmia, numa cidade chamada Ur. Então ele recebeu de Deus uma missão de liderar os povos semitas e de quebra herdaria Canaã, a terra prometida, como prêmio por sua fidelidade. Com o tempo, seus descendentes acabaram gerando 12 tribos diferentes. De forma muito resumida, foi assim. Abraão teve um filho chamado Isaque, com sua esposa Sara, aquela que antes era estéril. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, mais tarde chamado de Israel após seu encontro com um anjo, é o ancestral das 12 tribos de Israel. Mas antes de chegarem a Canaã, vagaram por outras regiões, inclusive terras egípcias, por N razões. Algumas das mais aceitas eram a fome e a pobreza que assolavam a região prometida. Os filhos de Jacó, também conhecido por Israel, eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon, Benjamim e José, aquele que foi vendido pelos irmãos e acabou se tornando um importante conselheiro do faraó. José acaba levando sua família e outros israelitas para o rico Egito, mas depois acabaram sendo escravizados para então serem libertados por Moisés, um hebreu israelita da tribo de Levi que foi abandonado no rio Nilo, encontrado e criado como filho por uma princesa egípcia. Após serem libertados, Moisés liderou suas tribos até as terras de Canaã, um evento que conhecemos como Êxodo, onde tiveram que enfrentar em guerras as tribos locais que já viviam na terra prometida, tais como Caanitas, Jezubeus, Hititas, Amorreus e mais uma meia dúzia de 10 ou 12. Então, depois de um tempo de muito sangue, suor e lágrimas, estabeleceu-se o reino de Israel com seus reis famosos, a exemplo de Davi e Salomão. E então foi construído o primeiro templo de Salomão, que não se sabe ao certo quando foi construído, mas se sabe que foi destruído em 586 a.C. pelos babilônios. O reino acabou se dividindo. No norte ficou o reino de Israel, basicamente um ajuntamento de 10 das 12 tribos. E no sul, o reino de Judá. E é dessa tribo que se cunhou o nome judeus. Sua capital era Jerusalém. Aquelas terras tiveram vários conquistadores. Para não ir muito tempo para trás, vamos falar dos assírios. Os assírios conquistaram as terras de Israel, especialmente o reino de Israel, em 722 a.C., essas 10 tribos do norte. O reino foi invadido e conquistado pelos assírios, liderados pelo rei Sargão II.
Isso levou à deportação de muitos israelitas para a Síria, e o Reino do Norte deixou de existir como uma entidade independente. O Reino de Judá, que consistia nas 2 tribos do sul, continuou a existir por mais algum tempo, até que os babilônios conquistaram Jerusalém em 586 a.C. e destruíram o primeiro templo, levando os judeus como escravos para o exílio babilônio. Quando então os persas assumiram a coisa toda, eles deixaram os judeus voltar para Jerusalém e então eles reconstruíram o Templo de Salomão e se fortaleceram como nação, até expulsando outros povos de seu território. Para os povos árabes, eles também são descendentes de Abraão. O Alcorão faz referência a Ismael ser o ancestral do povo árabe. Lembra que Sara, a esposa de Abraão, era estéril no começo? Então, como ela não conseguia ter filhos, Abraão teve um filho com Agar, a serva do casal. Esse filho chamou-se Ismael. Mas depois, quando Abraão e Sara tiveram Isaque, então Abraão levou essa serva e seu filho lá para as Arábias. E é daí que teria surgido o povo árabe, de acordo com as escrituras. A ciência histórica diz que a origem dos povos israelense e palestino começou na mesma região. Os hebreus eram uma das várias pequenas tribos que habitavam Canaã e alguns historiadores defendem que houve uma época em que Canaã fez parte do reino do Egito. Na época da Idade do Bronze, que durou de 3.300 a 1.200 a.C., havia várias civilizações importantes: Egito, Mesopotâmia, Troia, Micenas, que eram gregos, Creta, que também eram gregos, os hititas, os íxos e assim vai. Mas vamos ficar aqui com 3, egípcios, gregos e hititas, que brigavam por terra e assolaram a já conflituosa Terra Santa, Canaã. Depois veio o período homérico e essas 3 grandes civilizações entraram em declínio, dando assim espaço e permitindo que os vários pequenos povoados e vilas aproveitassem o vácuo deixado pelos grandes impérios e expandissem suas próprias fronteiras. E, vejam só, lá temos o reino de Israel e o reino de Judá rising again. Outra dessas tribos que também cresceu e se tornou reino foram os filisteus. Os filisteus eram um povo que habitava a região costeira do que é hoje conhecida como Israel e parte da faixa de Gaza. Eles são mencionados na Bíblia e em textos históricos como rivais dos antigos israelitas. Os filisteus estiveram na região por volta do início do primeiro milênio antes de Cristo. A palavra Palestina tem raízes na palavra filisteu. Não é que exista uma descendência genealógica direta, mas a história é a seguinte. Na Bíblia, israelitas e filisteus são inimigos. E isso tem seu auge na famosa batalha de Davi e Golias. Muito tempo depois, quando Roma conquistou a região de Canaã e batizou de Judéia em razão da presença judaica na região. Posteriormente, após a revolta judaica que culminou na destruição do Segundo Templo, os romanos decidiram renomear a província e, de sacanagem, escolheram o nome Palestina, que seria algo como filisteu em latim. Deram à província da Judéia o nome de sua tribo inimiga. Curiosamente, essas tribos tinham ritos, tradições e mitologias diferentes, sendo o norte politeísta e o sul monoteísta. Quando os assírios dominaram a região, muitas pessoas do reino de Israel do norte fugiram para o reino do sul de Judá, que resistiu aos invasores. E para muitos estudiosos, foi nesse momento que todas essas culturas se fundiram. Quando o Deus único do Reino do Sul ficou mais popular e começaram a escrever a Torá. E é a partir desse ponto da história que as escrituras e as evidências arqueológicas começam a concordar um pouco mais. Nesse ponto da história, muita coisa já tinha acontecido. Abraão, na Babilônia, herdou uma promessa. Surgem as 12 tribos, os hebreus são escravizados, são libertados, batalhas épicas acontecem, civilizações nascem e morrem, conquistadores vão e vêm. E Canaã ali, no meio da coisa toda. Veio Alexandre o Grande, veio Roma, Canaã virou Judéia, então virou Palestina. Graças aos romanos, que gostavam de escrever bastante, temos mais dados sobre os acontecimentos da época. Após a morte de Jesus, os judeus se revoltaram tentando expulsar os romanos. Então Roma invadiu Jerusalém e destruiu tudo, inclusive o templo, do que sobrou apenas o Muro das Lamentações. E foi daí que trocaram o nome da província da Judéia para Palestina, sobre aquela sacanagem que falamos um pouquinho antes. Muitos judeus foram exportados para outras partes do Império Romano, muitos fugiram e se espalharam. Alguns foram para a Península Ibérica e ficaram conhecidos como sefarditas. E outros foram para o norte da Europa, ficando conhecidos como Askenazi, e por séculos foram perseguidos.
Quando chegaram os árabes muçulmanos, eles conquistaram tipo tudo. E acredite se quiser, eles eram mais religiosamente tolerantes naquela época do que os cristãos e os judeus. No fim, os judeus ficaram muito ricos fazendo pontes de comércio entre cristãos e muçulmanos. Mas depois, com a reconquista da Península Ibérica e as cruzadas, aumentaram os sentimentos antissemitas e os judeus passaram a ser perseguidos e mortos de novo. Na Inquisição Espanhola, por exemplo, que foi uma das mais cruéis de todas, foram mortos milhares de judeus e muçulmanos, e aqueles que quisessem sobreviver precisavam se converter ao cristianismo ou fugir. Depois veio o Império Otomano dos turcos, que, aliás, foi o império mais longevo da história. Vale salientar que os turcos não são árabes, embora eles tenham a mesma religião muçulmana e muitos árabes tenham vivido nas terras de domínio do Império Turco Otomano. Os judeus acabaram se tornando um povo sem uma terra natal e migraram para várias partes do mundo, como vimos na Península Ibérica, o norte da Europa, para o Império Otomano e inclusive aqui para as Américas. Em algum momento se cansaram de ser uma nação sem terra e foi aí que começou um movimento chamado sionismo, cuja meta é a de criar um país para os judeus onde teriam uma terra para eles e ficariam livres de perseguições. Quando os otomanos descobriram essa ideia, ficaram bolados. Então chegou a Primeira Guerra Mundial e os otomanos se uniram com os alemães. Para lutar contra eles, os ingleses pediram a ajuda dos judeus, prometendo a eles que, se ajudassem na guerra, os britânicos ajudariam os judeus a criar um estado para eles. Só que daí os ingleses foram nos árabes e deram o mesmo migué, dizendo que se os árabes ajudassem a derrubar o Império Otomano, que eram os manda-chuva da época, eles ajudariam os árabes a criar uma nação árabe unificada. Então, com o fim da Primeira Guerra e o fim dos otomanos, as terras do Oriente Médio foram divididas entre a Inglaterra e a França. E é aí que nasceu a etapa moderna do conflito entre Israel e Palestina, pois, como estamos vendo, a treta entre eles é de antes de Davi e Golias. Com o tempo, os britânicos foram dando mais autonomia aos povos árabes do Iraque e Jordânia, até o momento que manifestaram apoio para a criação de um Estado judeu nas antigas terras de Canaã, naquele momento chamado Palestina. Após esse anúncio, os árabes ficaram bolados e começaram a ficar agressivos com os judeus e eles começaram a se defender. Quando rolou a Segunda Guerra Mundial, ainda mais judeus sobreviventes do Holocausto chegaram à Palestina, deixando os árabes ainda mais bolados. E os britânicos também começaram a ficar bolados, porque os refugiados da guerra eram muitos e começaram a controlar a imigração dos judeus para a Palestina. Então os sionistas ficaram bolados. E naquele momento os judeus já representavam 33% da população e começaram a agredir os árabes. Os judeus passaram a contar com o apoio mundial em razão das atrocidades que sofreram nos campos de concentração. Então a Inglaterra começou a tirar o time de campo e deixar a cargo da ONU a solução do problema. Então a ONU chegou à seguinte solução: dividir o território palestino entre judeus e árabes, mantendo Jerusalém como um território neutro internacional. Os judeus toparam na hora, mas os árabes não, e isso gerou um conflito armado que ficou conhecido como a Guerra da Independência, que resultou na criação de um Estado judaico em 1948. Pouquinho tempo, né? No fim, o Estado de Israel tem apenas 75 anos. E aí a região tinha um novo mapa, com Israel estabelecido e um grande número de palestinos, mais ou menos uns 750 mil, se tornando refugiados. Assim que o Estado de Israel foi criado, no dia seguinte, os países árabes ao redor invadiram Israel e deram início às guerras árabe-israelenses, que foram uma sequência de conflitos. Um logo em 1948, que durou um ano com um acordo de cessar-fogo. Depois veio a crise do Canal de Suez, em 1956, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, a Guerra de Yom Kippur, em 1973, o conflito de Israel-Hamas na faixa de Gaza, em 2007. Isso só nos últimos 80 anos. Muitos outros conflitos menores aconteceram entre esses citados. Então surgiu o Hamas. Israelenses e palestinos seguiram se degladiando, pessoas morreram, políticos foram assassinados, coisas foram explodidas de ambos os lados. Tudo com o objetivo de um chutar o bumbum do outro para fora do território. O que está acontecendo agora não é diferente. Os caras saíram sequestrando civis, explodindo coisas e causando pânico. De um lado, Hamas quer 100% Estado Islâmico. Sionistas querem 100% Estado judeu.
e a maioria do povo no meio só queria um meio termo bom para todo mundo. A longa história de conflito entre Israel e Palestina é uma das questões mais complexas e duradouras da história humana que perdura até os dias de hoje. Ela envolve profundas feridas, traumas e perdas de ambos os lados, e a solução é um dos maiores desafios para a comunidade internacional e para todos que desejam um mundo de paz e harmonia. A paz não é apenas a ausência de conflito, mas a presença de justiça, respeito e compreensão mútua. É um esforço coletivo que exige coragem, compaixão e a vontade de superar divisões profundas. A história é importante, ela nos ajuda a ver onde erramos e onde acertamos, mas é no presente que podemos moldar um futuro melhor. Lembre sempre que não há um caminho para a paz é o caminho. Então é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, esmaga esse like e compartilha com os seus amigos. Muito obrigada por assistir e até a próxima.